Bem, tô vendo a Zenaide ali. Conseguiu, Zenaide, entrar no grupo? Como que tá a questão? Tá sem áudio. Tá boa, professora, tá. Eu consegui, Ah, tá. Não, então eu fico tá? mais tranquila, tá bom? Tá bom. Bem, pessoal, hoje, como lá no projeto, no plano de trabalho, pede que a gente sinalize um ou mais ODS, né? Porque assim, a Unitins ela está inserida nessa rede dos ODS, nessa rede nacional de ODS. E um dos requisitos é que todos os projetos relacionados a qualquer programa, projeto, atividade de extensão esteja direcionado, né, para a questão dos ODS. Então, assim, todo o plano de trabalho de ações extensionistas da Unitins é solicitado a inserção nos ODS. Agora, no plano de trabalho, vocês só vão sinalizar. Tem lá o tópico, né, do ODS 1 ao 17, e vocês vão sinalizar em qual ODS a ação de extensão de vocês se enquadra, se encaixa. Porém, no relatório final, que será entregue no fechamento da disciplina, você vai pegar aquele ODS que você sinalizou no plano de trabalho e você vai colocar as metas. Em quais metas ou qual meta daquele ODS que você sinalizou agora no plano de trabalho, o seu projeto realmente se enquadrou, cumpriu aquela meta. Aí, por isso que hoje eu vou explicar melhor o que são os ODS para vocês entenderem e poder realmente direcionar as ações de extensão de vocês já para uma dessas metas que vocês sinalizaram no plano de trabalho, para uma das metas desse ODS que vocês sinalizaram no plano de trabalho. A gente solicita isso de forma bem clara, que vocês deixem clara, porque assim, no final do ano, a Unitins, no início do ano, na verdade, porque agora no final do ano, acho que início de outubro é o prazo máximo para a inscrição de todos os projetos na rede EDAS, em nível nacional. A Unitins, no caso de projeto integrador 1, os nossos planos de trabalho, né, serão inseridos no ano que vem. Porque como a gente não vai ter tempo de realizar a ação até outubro, então, assim, o ano que vem, a Unitins vai pegar todos esses relatórios finais e vai escrever nos ODS. Então, hoje eu vou explicar para vocês melhor o que são os ODS, né? E como trabalhar ele de forma mais eficaz. Vou passar aqui. Bem, os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e foram estabelecidos pela ONU em 2015. Foi uma reunião que teve, eu não sei se vocês lembram, eu acho que não, porque vocês são. Não, mas tem. O Brasil, ele sediou a Rio 92. Essa reunião é tipo a COP, que vai ocorrer agora em outubro em Belém. A Rio 92 foi um marco mundial com relação à preservação ambiental do planeta. Depois da Rio 92, houve várias legislações e vários mecanismos para tentar conter ou diminuir a devastação ambiental do planeta. E a Agenda 2030 foi em decorrência dessas ações que ocorreram lá na década de 90. Foi criada uma agenda que a humanidade teria que atingir determinados padrões e metas até 2030 com relação à proteção ambiental. E os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi uma dessas ações. Foi uma dessas ações que foi criada para tentar conter essa devastação. Então, em 2015, a ONU estipulou 17 ODS e dentro desses ODS,
a função deles era nortear a criação de políticas públicas voltadas para diversas áreas, não somente ambiental. Os ODS ele já foi uma coisa mais ampla, ao contrário da Rio 92, que focava simplesmente nas questões ambientais. Os ODS eles foram criados para conter ações em diversas áreas: saúde, educação, pobreza. Tem eles seguem várias linhas diferentes. Aqui, o que é a Agenda 2030, né? Que os ODS estão inseridos dentro dessa agenda. Agora a gente tem 5 anos, 2025, mais 5 anos para a gente cumprir todas essas metas, todos os países, né, que estão inseridos nessa agenda. Sabemos que muitos não conseguiram atingir metas, tem metas que chegaram a ser efetivadas e tem metas que ainda nem saíram do papel. O Brasil, por exemplo, em certas metas, ele está bem à frente, mas em determinadas metas ele ainda patina, não conseguiu realizar ações efetivas para melhorar os índices dessas metas que foram estipuladas. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade coletiva. E indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, distribuído em 169 metas. Ou seja, nós temos 17 objetivos e dentro desses objetivos nós temos 169 metas a serem alcançadas pelo mundo, pelo planeta. Estes ODS são integrados e indivisíveis e mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Vou frisar aqui que os 17 ODS eles estão interligados, eles são uma corrente. Não tem como você realizar somente um ODS e deixar 16 de fora, porque eles são interligados, mesclados um ao outro. No caso, quem encabeça no Brasil, quem puxa essa corrente dos ODS no Brasil é o ensino superior, são as universidades públicas e privadas, porque dentro daquela criação da curricularização da extensão que houve, da obrigatoriedade da extensão virar uma disciplina curricular, criou-se também, estipulou-se também que dentro dessa curricularização a extensão também seguiria essa agenda, cumpriria os ODS. Então, acabou que as universidades brasileiras que encabeçam, que puxam essa complementação e essa efetivação dos ODS. Aqui nós temos, né, os 17 objetivos, tem erradicação da pobreza, tem água potável e saneamento, tem igualdade de gênero, educação de qualidade, saúde e bem-estar, paz, justiça social, vida terrestre, vida na água. Ao todo, são esses 17. No nosso caso, né, a gente foca mais na parte do ODS 4, que é voltado para a educação. Os objetivos buscam assegurar os direitos humanos, diminuir a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas e enfrentar outros tantos desafios dos nossos tempos. E o alcance desses 17 objetivos depende do esforço e do comprometimento conjunto da iniciativa privada e dos governos, e também de organizações, instituições e sociedade civil. Por isso, é importante se informar sobre eles e incorporar medidas ao nosso cotidiano que ajudem a cumpri-lo. Aí você fala assim, como que eu, na minha casa, na minha residência, consigo contribuir para a concretização desses ODS? Você simplesmente fazer uma coleta seletiva do seu lixo doméstico, você já está contribuindo para a concretização de um desses ODS. Eu sei que a maioria dos municípios tocantinenses não possui coleta seletiva,
Aqui em Palmas mesmo, a gente possui, mas é de forma autônoma, né? Cada morador que quiser fazer, faz a separação, vai num ecoporto. Palmas existe vários ecoportos de coleta seletiva e a gente deposita o lixo lá. Ao contrário, por exemplo, de Goiânia. Goiânia existe o caminhão que passa recolhendo esse material reciclável. Ele passa 2 vezes na semana. Então, o morador não tem nem que se deslocar da sua casa. Ele simplesmente separa o lixo e coloca na porta, com sacos, né? Porque aí eles diferenciam pela cor do saco, azul, preto ou verde. E aí o caminhão passa e coleta. É bem mais prático, né, quando existe essa coleta na sua porta, mas no caso aqui de Palmas, a prefeitura não conseguiu colocar essa coleta de porta em porta. Então, assim, cada morador que queira participar desse processo de coleta seletiva do lixo, ele mesmo tem que fazer. Ele separa, ele coloca em sacolas, coloca no carro e leva e deposita em um dos ecoportos. A Unitins, bem aqui mesmo, na sede administrativa e no campus Graciosa, existe um ecoporto na Unitins sede e existe um ecoporto lá no campo Graciosa. Lá na Unitins sede mesmo, existe campanhas de conscientizações mensalmente para que os servidores levem esse material e depositem. Tanto que no campus também existe com os alunos. Então, assim, existe uma diretoria que fica sempre atenta a essas questões. Então, eu não sei como funciona nos demais municípios, né? Mas, assim, se vocês quiserem verificar se existe, ou mesmo vocês selecionarem e entregarem para catadores autônomos. Porque a gente não imagina o tanto que esses profissionais, essas pessoas que passam catando latinhas, garrafas PET, papelões, são importantes para o planeta. Esse material que eles coletam, que eles revendem, esse material é retirado ali. Provavelmente, quando viesse a chuva, aquele lixo ia para o rio, ia para um córrego, ia entupir um bueiro. Então, assim, vamos valorizar esses profissionais, porque eles são extremamente importantes na questão de reaproveitamento dos nossos resíduos sólidos. Outra questão, eu vou aproveitar aqui e falar que eu estou falando de resíduos sólidos. O Brasil passa por um grande problema, que é a questão do descarte incorreto de medicamentos. A gente tem aquela mania de quando o medicamento está vencido, a gente jogar no lixo ou no vaso sanitário. E assim, já existe um estudo comprovando que o brasileiro está ficando extremamente resistente a antibióticos. Ou seja, muitos antibióticos não estão tendo mais a ação que teria antigamente. E isso é decorrente do descarte desses materiais de forma incorreta. Por exemplo, você descarta no lixo, ele vai para o aterro sanitário, do aterro sanitário chove, leva aquele churume, aquela água para o córrego, e aí a empresa de saneamento pega aquela água, trata e volta para a sua torneira. Ou seja, indiretamente você está tomando antibiótico sem ter consciência. E isso está criando barreiras no nosso organismo. Tanto que muitos medicamentos já não têm mais a mesma eficácia que antigamente. Então, assim, foi criada recentemente uma legislação que farmácias são obrigadas, elas são obrigadas a receber esses medicamentos vencidos. Então, assim, se você tem medicamento vencido, fez um tratamento, usou a cartela até a metade, não vai usar mais, coloque numa sacolinha e devolva na farmácia que você comprou. Eles são obrigados a receber esses medicamentos. Aqui em Palma está tendo um movimento muito grande disso, da gente conscientizar a população de não descartar esses medicamentos no lixo, porque eles não fazem mal somente aos animais e ao meio ambiente. Indiretamente, eles voltam para nós. Então, assim, quando você cuida do planeta, automaticamente você está cuidando de você, da sua família, da sua casa.
eu fiz uma parte, né, aqui, mas eu vou voltar nos ODS, porque essas ações estão previstas nessas metas, nesses ODS, principalmente essa questão de reciclagem, de reaproveitamento. Então, assim, quem quiser também, tiver algum, já é uma ideia, né, de uma ação, se quiser trabalhar essa ação de conscientização do descarte correto de lixo, de resíduos sólidos ou de medicamentos. Deixa eu ver, a Adriele falou. Sim, Adriele. Hospitais também. Você pode devolver em hospitais, porque os hospitais eles são obrigados a receber e eles são obrigados a fazer esse descarte correto desses medicamentos. O hospital que eu trabalho, professora, lá já tem. A gente tem uma caixa bem grande, aí o pessoal leva os medicamentos, a gente descarta lá e depois eu mando para um laboratório que eles têm a responsabilidade Sim. de fazer o que eles vão fazer. E alguns medicamentos que não estão vencidos e que pessoas levam, que tomaram só a metade, tem mais caixas, a gente tem uma entidade lá dentro que chama Cuidar, e aí a gente doa para os pacientes do HGP, que não tem condições de comprar, porque às vezes é medicamento bem caros. Sim. Pois é, olha o tanto que é importante essa rede. Além de você estar evitando de poluir, de descartar de forma incorreta, você ainda está fazendo uma ação social, que é você ter um medicamento que não vai usar mais, que está dentro do prazo de validade, mas que serve para outra pessoa que não tem condição de adquirir aquele medicamento. Então, assim, gente, é uma rede. Tudo que a gente está inserido é uma rede. E querendo ou não, quando essa rede não funciona, quando essa rede é quebrada, quando essa corrente é quebrada, direta ou indiretamente, isso é devolvido para a gente, para nós. Então, assim, a gente tem que pensar, eu falo assim, que a gente tem que parar de olhar no nosso umbigo e começar a olhar no nosso entorno. Porque, querendo ou não, tudo retorna para a gente. De uma forma ou de outra, retorna. Então, vamos ter cuidado, vamos ajudar. São ações simples. Tem hora que você fala assim, mas isso vai dar muito trabalho. Não é, gente. Você pegar um medicamento, colocar na sacolinha e devolver numa farmácia, você vai fazer alguma coisa na rua, vou levar os medicamentos que eu separei e vou deixar ali na farmácia. Então, assim, você vai perder milésimo do seu tempo, mas você vai produzir uma corrente gigante de preservação, de solidariedade. Então, assim, se cada um de nós dedicar um minutinho do seu tempo, não precisa nem ser diário, eu coloco assim, semanalmente, você consegue fazer ações que vão refletir significativamente para a melhoria da qualidade de vida no nosso planeta. Já fica a dica também, quem quiser trabalhar uma ação tipo essa, de conscientização, porque muita gente não tem consciência de que o descarte correto de medicamento é muito prejudicial. A gente fala muito de resíduos sólidos, de lixo, né, recicláveis, mas esquece dessa parte medicamentosa. Bem, eu vou voltar aqui para o ODS 4, porque assim, como nós, sim, Adriele, também tem o recolhimento de baterias e pilhas, porque um componente da bateria e da pilha, ele é um metal extremamente tóxico. Então, assim, quando você descarta incorretamente esse material e esse metal, ele extravia daquela bateria ou daquela pilha, ele causa uma contaminação terrível no solo. E aí, por exemplo, você descarta, depois você vai lá, mexe naquela terra, faz uma plantação ali, e aí aquela plantação ela vai estar contaminada. Aquele produto final daquela lavoura, daquela plantação, ela vai estar contaminada, e também vai, automaticamente, tudo que a gente descarta no solo, ele acaba chegando ao nosso lençol freático, aos nossos rios, mares, lagos, às nossas águas subterrâneas. Então, assim, é como eu disse, tudo volta. Direto ou indiretamente, tudo volta para
o nosso corpo, né? Para a nossa vivência. Então, é ter muito cuidado. E fica a dica, quem quiser trabalhar isso, é uma ação super legal. Você conscientizar, por exemplo, postinho, você vai no postinho de saúde, nas UBSs, nas cidades que tiver UPA, e você conscientizar aquelas pessoas que estão ali de descartar corretamente aqueles medicamentos. Fica a dica. Obrigada, Adriele, pela informação também. E com relação ao nosso ODS 4, que é o ODS da educação, que a maioria dos projetos aqui vai se enquadrar nesse ODS, não todos. Tem projeto que vai se enquadrar em saúde e bem-estar, vai se enquadrar em outros ODS, mas a maioria é no ODS 4, que ele preconiza o seguinte: garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como fomentar oportunidades de aprendizagem contínua para todos. Esta é a essência desse ODS. A ONU reconhece que o acesso ao ensino de excelência é fundamental para o pleno exercício de todos os outros direitos. Ou seja, sem educação a gente não consegue ter acesso aos demais direitos que são garantidos, no caso do Brasil, na nossa Constituição. Temos também as metas, que eu já falei anteriormente, são 119 metas, 169 metas. E essa daqui, deixa eu só explicar uma coisa bem importante, porque assim, enquanto o ODS é abrangente, a meta ela é específica. É tipo assim, objetivo geral e objetivo específico. O ODS é o objetivo geral. As metas são os objetivos específicos. Ou seja, essas metas elas têm que ser comprováveis, elas têm que ser mensuráveis. Você tem que, quando você for relatar essas metas lá no seu relatório final, você tem que fazer, você tem que ter uma comprovação de que você atendeu aquela meta. Seja comprovando o número de participantes da sua ação, seja fotos. Por isso que a gente pede muito que vocês tenham cuidado e atenção para montar um arquivo mesmo fotográfico de tudo que vocês forem fazer, principalmente no dia D da ação, porque é através dessas fotos que se comprova o público. Então, assim, isso vai precisar para comprovar essas metas. As metas do ODS 4 são 7 metas. O ODS da educação possui 7 metas. A primeira é garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental e médio equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública e que conduza a resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes. Ou seja, evitar a evasão escolar, evitar o analfabetismo. O Brasil, por exemplo, nessa meta, ele já cumpriu quase essa meta. Falta pouco para a gente alcançar essa meta. Essas políticas públicas foram criadas ao longo do tempo, desde 1992 até hoje, se enquadrou para atender a essa meta. Temos a meta 2, assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira infância, acesso a cuidados e a educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparados para o ensino fundamental. Aqui foi aquela lei que foi criada que exige a entrada, a idade mínima, né, para a criança entrar na escola, para a criança começar a sua vida escolar. No Brasil é 4, né? A partir de 4 anos se torna obrigatório que a criança esteja no ensino, não é nem fundamental, né? Maternal. Assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade. Aqui a gente entra muito em cursos técnicos, cursos tecnológicos. Foi criado-se há uns 30 anos atrás esse mecanismo. O Brasil é um dos grandes, vamos assim,
lidera os rankings de países que possuem qualificação técnica mesmo, voltada para o mercado de trabalho, e isso também está assegurado aqui dentro desses ODS. Aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho docente e empreendedorismo. Sabemos que nosso país é um dos campeões quando se fala de empreendedorismo. O brasileiro, ele tem sangue de empreendedor. E a gente lidera mundialmente o ranking de país empreendedor. Brasileiro, eu costumo falar que o brasileiro não domina o mundo porque ele não quer. Porque a nossa criatividade e a nossa força de vontade para empreender é enorme, é gigante. Eliminar a meta 5, eliminar disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situações de vulnerabilidade. Essa meta aqui o Brasil também já avançou muito, muito, através das políticas de cotas. Graças a políticas de cotas, a população pobre, o filho do lavrador, o filho da doméstica, o filho da merendeira consegue chegar a uma universidade hoje. E assim, o pessoal, tem muita gente que torce a cara para políticas de cotas, mas assim, gente, a política de cota no Brasil existe há muitos anos, desde a década de 1940. Então, assim, o pessoal tem uma ideia deturpada das políticas de cotas, achar que elas existem há 30, 20 anos. E não, ela existe desde 1940. E sabe como que surgiu essa política de cotas? Lá na década de 40, o governo assegurou que todos os filhos de latifundiários, fazendeiros, tinham direito a cursar gratuitamente uma universidade, principalmente nas áreas de saúde, medicina e agronegócio, engenharias agronômicas. Essa é uma lei conhecida como a Lei do Boi. Vocês podem puxar aí na internet que vocês vão entender o que é a Lei do Boi. Era um sistema de cota voltada para a elite brasileira. Filhos de quem era rico tinha direito a vagas em universidades federais. Então, assim, vocês imaginem, a pessoa tinha dinheiro, tinha condição financeira e os filhos dessa pessoa tinham assegurado na Constituição o direito de cursar uma universidade pública gratuita. Aí você imagina como que era distorcido essa política de cotas. Só há 30 e 40 anos que essa política foi derrubada, a Constituição foi alterada, e aí se criou-se a nova política de cotas para dar acesso à população de baixa renda às universidades brasileiras. Então, quando alguém falar para você que é contra a lei de cotas hoje, fala para ela, pesquise a lei do boi, entenda o que foi a lei de cotas e entenda a disparidade educacional que essa lei de cotas de 1940 criou no sistema superior brasileiro. Um sistema que ficou extremamente elitista. Quem era médico, gente, antigamente? Era só filho de gente rica. Você entrava num consultório e você via um médico negro, você não via. Então, assim, quando se criou a lei de cota, que essas minorias, que esses grupos começaram a ter acesso a essa educação, aí sim, o Brasil avançou muito nessa questão. A gente sabe que toda política pública tem seus problemas, tem sua defasagem.
não funciona às mil maravilhas como a gente gostaria. Não vamos fechar o olho e ser cegos também para as problemáticas que existem dentro dessas políticas, mas essas políticas públicas que foram implantadas no Brasil ao longo de 30, 20 anos, elas fizeram o nosso país ter um salto gigante com relação à inclusão, à redução da pobreza, à saúde melhor. Então, assim, quando alguém for criticar, primeiro ele tem que entender, primeiro ele tem que conhecer. Eu sou crítica ferrenha de várias coisas e várias ações que eu sei que não funcionam como deveriam ser. Mas eu não sou hipócrita de negar os benefícios que isso trouxe para a nossa população. Então, assim, a gente critica, mas é aquela crítica que quer que melhore, que quer que avance, que quer que contribua para sanar aquelas questões. E não uma crítica para simplesmente criticar sem fundamento, só porque você não gosta dessas políticas públicas. Vamos para 5, a meta 5 do ODS 4. Garantir que todos os jovens uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados. A gente avançou muito nesse quesito, mas, infelizmente, ainda existe pessoas analfabetas no nosso país. Principalmente pessoas que não tiveram acesso ao sistema educacional na idade certa. Ou seja, na infância teve que deixar a escola para trabalhar, para ajudar em casa. Então, assim, a gente tem uma parcela da população brasileira que ainda é analfabeta, que não consegue nem o mínimo de escrever seu próprio nome. A meta 7, garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Aqui, essa meta 7 engloba muitas das ações de extensão que estão sendo desenvolvidas aqui na disciplina, entra nessa. Questão de sustentabilidade, desenvolver aquela questão de bullying. Tem um pessoal que está trabalhando com bullying. Vai entrar bem aqui nessa meta 7, porque aqui fala, promoção de uma cultura de paz e não violência. Aquela questão, a ação do bullying, ela vai entrar no ODS 4, na meta 7. E aqui vai ser bem fácil comprovar, só com o material que vocês já estão fazendo, as palestras, né? Então, ela já se enquadra aqui. Temos também aqui novos ODS. O Brasil, em 2023, ele propôs a criação de 3 novos ODS, o ODS 18, 19 e 20. E por que o país propôs? Porque assim, os 17 ODS, eles são muito abrangentes. Eles não focam nas especificidades de cada país, de cada nação. No nosso caso, o ODS 18 que o Brasil propôs é com relação à igualdade racial, porque existe a igualdade de gênero, existe o ODS de igualdade de gênero, que fala de, por exemplo, oferecer às mulheres alternativas, condições para ter uma equiparação mesmo com relação aos homens, principalmente em mercado de trabalho. Já quanto à igualdade racial, não existe nenhum ODS e nenhuma meta dentro de nenhum ODS que prega isso. Então, o Brasil, como um país miscigenado, múltiplo, sugeriu a criação desse ODS, com o objetivo de combater o racismo e a discriminação. Temos o ODS 19, que ele é referente à cultura e comunicação. Também não existe entre os 17 ODS nada nessa área. Então, o Brasil propôs, porque, assim,
a gente, como país múltiplo, nós temos uma multiplicidade de culturas. Então, para a gente poder desenvolver políticas públicas que atendam à Agenda 2030, o Brasil solicitou a inclusão de mais esse ODS. E tem o ODS 20. O ODS 20 é bem específico mesmo do Brasil, que é a proteção dos direitos dos povos originários e comunidades tradicionais, ou seja, dos povos indígenas e de comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhos. Nosso país, em todo o nosso território, existe essas comunidades. De norte a sul, existe quilombolas, ribeirinhos, indígenas. Então, assim, o Brasil pediu essa inclusão. Com relação aos três, o ODS 18 é o que está mais adiantado, porque a ONU já sinalizou que sim, que seria viável a inclusão desse ODS, e o Brasil já tem várias políticas públicas nessa área. Então, assim, já ficou mais fácil a inclusão dele. Possivelmente agora, na COP, em outubro, a ONU vai anunciar a inclusão de um desses novos ODS. Aí, de 17 vai passar para 18. E a Unitins? A Unitins, desde 2023, ela entrou na rede ODS. E quando você entra nessa rede, como eu expliquei lá no início dessa aula, anualmente a Unitins tem que inscrever todos os seus projetos de extensão e pesquisa nessa rede. E essa rede, ela premia as melhores ações de atividades que atendam às metas do ODS. A Unitins ganhou, em 2023, né, o selo ODS pelo programa Pátria Amada Mirim. Foi um programa que levava tecnologia para as escolas do Tocantins no contraturno. Esse Pátria Amada Mirim atualmente virou o Tô na Trilha. Eu não sei se quem trabalha aí nas escolas, se na sua escola tem esse projeto, mas atualmente o Tô na Trilha, se eu não me engano, ele atende 43 instituições de ensino estadual em todo o estado. O Tô na Trilha, ele fazem trilhas, né? Só que é tudo tecnológico. Tem o tablet, e várias ações que envolvam o desenvolvimento dessas trilhas dentro do ambiente escolar. Geralmente ocorre no contraturno. O aluno que participa desse programa ganha uma bolsa, se eu não me engano, o ano passado era R$100. Então, assim, é uma forma de incentivar e também capacitar os alunos em tecnologias básicas e incentivar que os alunos desenvolvam ações de proteção ambiental. As trilhas, ela é voltada para isso, para questões ambientais, como recursos hídricos, vida na terra, e o aluno que participa do programa, né, ele tem essa capacitação em tecnologias e em questões ambientais. E agora, o ano passado, a gente teve também a premiação da Trilha do Sonim. Lá em Porto Nacional, a Unitins tem o NUTA, que é o Núcleo Tocantinense de Arqueologia. Para quem é aí da região e não conhece o NUTA fica aberto das 8 até as 6 da tarde. E lá tem-se uma riqueza de materiais arqueológicos fantásticos. O NUTA, ele é o único órgão, instituto habilitado aqui no Tocantins a fazer aquelas licenças arqueológicas para grandes obras. Por exemplo, quando foi se construir a Ferrovia Norte-Sul, o NUTA foi e fez todo o mapeamento arqueológico. Quais seriam o sítio arqueológico que a ferrovia iria prejudicar? Então, assim, o NUTA, ele faz parte da Unitins, mas, de certa forma, ele é autônomo, porque ele recebe para isso. Construções de barragem, é o NUTA que tem que fornecer essas licenças, e
nesses mapeamentos de sítios arqueológicos, o NUTA, por exemplo, vai recolhendo esses artefatos. Então, esses artefatos ficam lá no NUTA, lá em Porto Nacional. Quem quiser conhecer vai ficar encantado. A gente tem lá, por exemplo, ossos de crianças indígenas, que data da década do século de 17, né? Século 17, quando os indígenas faziam rituais de enterramento dentro de potes. Lá a gente tem pedras fossilizadas com fósseis da época dos dinossauros, entendeu? Lá tem inúmeros artefatos arqueológicos. O NUTA é referência no Brasil. Existem pesquisadores de arqueologia de todo o país que vêm para o NUTA para pesquisar esses materiais. Então, assim, é uma coisa que está aqui, ao nosso alcance. Entendeu? E ele é aberto ao público o tempo inteiro. E, por exemplo, quem aqui já é professor da região e queira levar a sua turma, converse com a escola, o NUTA recebe diariamente escolas da rede pública e privada do todo o Tocantins. Vem excursão de vários municípios e os alunos passam o dia no NUTA aprendendo sobre arqueologia, sobre artefatos antigos, sobre tradições indígenas, quilombolas, e assim, lá existe um material muito rico, rico mesmo. E a trilha do Sonim é dentro do NUTA. Tem lá, assim, tem uma mini floresta lá dentro do NUTA, e foi verificado que existiam muitas árvores, como o pau-brasil, angico, e essas árvores acabavam atraindo muito aqueles micos leões dourados, aqueles miquinhos pequenos que o povo fala. E aí o Genilson, que é o diretor do NUTA, criou a trilha do Sonim para preservar essas árvores e para evitar que esses leões dourados, mico-leões dourados, saíssem, né, da região, e foi criada assim, uma área de proteção. E o ano passado a Unitins ganhou o selo ODS por essa trilha do Sonim. Então, assim, desde 2022, a Unitins participa da rede e até o momento nós tivemos somente 2 projetos premiados, para vocês entenderem o quanto é difícil a gente conseguir atender todas as exigências dos ODS para ganhar esse selo. Então, assim, a Unitins, ela é certificada, esse certificado vale internacionalmente, ou seja, quer dizer que nossa universidade está inclusa internacionalmente numa rede de proteção e de concretização dos ODS. Terminou. Pensei que tinha mais coisa. E aí, eu peço a vocês para ficarem atentos a essa questão dos ODS. Eu creio que agora vocês entenderam um pouco mais de como funcionam os ODS, de como é essa rede ODS, porque uma coisa é simplesmente você estar lá no plano de trabalho e marcar um ODS e não entender o que é, né? O que essa rede faz para melhorar nosso planeta. Agora, em outubro, a gente tem a COP30. A Unitins vai ter uma comissão que vai fazer parte desse evento, né? Eu acho que tem 2 ou 3 projetos já aprovados para serem apresentados na COP30. E eu creio que a Unitins vai colher bons frutos nesse evento. Ele está previsto para outubro, em Belém. Está tendo muita confusão lá por enquanto, né? Porque questões de preço, acho que quem acompanha aí as notícias está tendo muito problema com relação à chegada dessas delegações, porque o pessoal está cobrando preços abusivos, né? Tanto que o governo está tendo que intervir para conseguir baixar esses preços. Porque senão países, vamos dizer assim, mais pobres não conseguirão participar do evento. A Unitins já está credenciada, cadastrada,
E agora, em finalzinho de setembro, uma comissão vai para lá, né, para poder trabalhar e ver quais parcerias é possível fechar para trazer mais benefícios para a nossa universidade. Quanto a gente, de projeto integrador, é focar mesmo nesses ODS, para quando chegar o ano que vem, que eu demandar todos esses relatórios lá para o setor de ODS, que eles consigam cadastrar o máximo de projetos, de ações que compuseram a disciplina Projeto Integrador 1 da UAB. Então, assim, vocês fiquem atentos. Antes de vocês marcarem os ODS, olhe as metas deles. Olha em quais metas ou qual meta o seu projeto vai encaixar de fato, entendeu? Em qual daquelas metas o seu projeto vai conseguir atender o que é solicitado ali. Alguma dúvida, pessoal, sobre os ODS? Algum questionamento? Ei, professora, bom dia. Bom dia. Esses trabalhos que são feitos, eles vão ser publicados, ou há possibilidade de publicar? Eu digo assim, quando a senhora fala a questão das produções, né? Porque eu sei Sim. que tem umas pontuações, né, que a universidade recebe a partir de publicações, dessas coisas. A Unitins, eu não sei como funciona, eu tenho essa curiosidade. Bem, Juliane, eu ia até mencionar isso com vocês, sobre a possibilidade de publicação. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a Unitins possui 3 revistas científicas. A Agris, que é voltada exclusivamente para o agronegócio. A Agris é B1, e tem a Humanidade e a revista Extensão. A Humanidade ela é voltada para educação, sociedade, saúde. A Humanidade ela abrange uma gama muito grande de linhas de trabalho que podem ser submetidas. Ela é B2 na avaliação da CAPES. E temos a revista Extensão. A revista Extensão é vinculada à PROEP. Eu sou a editora-chefe da revista Extensão. A revista Extensão... Chefe não. Editora assistente. Estou trocando as bolinhas. Editora-chefe é a professora Alessandra e a professora Kildes. Eu sou a editora assistente. Então, assim, a revista Extensão ela é voltada para a publicação de todos os trabalhos extensionistas. No nosso caso aqui, os nossos trabalhos, as nossas ações. E aí eu ia conversar com vocês exatamente sobre isso. Para quando a gente fechar a nossa disciplina, fizer o relatório final, depois vocês pegarem esse relatório final e transformar em relatos de experiência. E a gente montar um dossiê para publicação. O relato de experiência, você vai relatar o seu projeto. E assim, quando vocês elaborarem o relatório final, vocês já cumpriram 60%, 70% do que é um relato de experiência. Então, você só vai adequar a forma. Você vai pegar aquele relatório e adequar ao template de um relato de experiência. Para a gente montar mesmo um dossiê e submeter na revista para publicação. Agora, em outubro, a gente tem uma publicação de um grupo de extensão, de um grupo de trabalho de extensão lá da UFNT, Universidade Federal do Norte Tocantins. Em janeiro, a gente tem uma publicação de projeto integrador do graduado, do professor Fabian. E aí, a gente colocaria, no caso, o nosso dossiê, né, para abril, para a gente publicar na edição de abril. E aí, assim, tem DOI, todos os textos têm DOI na revista Extensão, tem o ISBN, e a revista ela é indexada a CAPES. Então, assim, você pode puxar isso para o seu currículo Lattes. Isso vai contar horas de publicação para você. Eu sei que tem um curso de letras, né? Tem um percentual de horas
de atividades complementares, né, que é relativa a isso, apresentações de trabalho, publicações em revistas acadêmicas. Então, assim, você além de vocês estarem enriquecendo o currículo Lattes de vocês já estão abatendo essas horas. E lembre-se que quando vocês, por exemplo, quem terminar o curso de letras e quiser fazer uma especialização, essas pontuações são extremamente importantes. Publicações. Então, assim, se você for terminar o curso de letra, quer fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, você tem que ter essas horas, porque é um dos critérios de avaliação que mais pesa na hora da seleção daquele aluno. Você tem, por exemplo, o curso de doutorado mesmo, de letras de Porto Nacional, é 20 horas de publicações. Então, assim, abate, tudo isso abate. Para você ingressar nesses cursos lato sensu e estrito sensu, tudo precisa. Você precisa de comprovação de horas de publicação. Em anais de evento, em revistas acadêmicas, capítulo de livro, livro completo. Então, assim, durante esse período que vocês estiverem na UAB, vocês já irem pensando, principalmente aquele que já visa uma pós-graduação de produções acadêmicas. Porque no dia que você se inscrever, você já tem essas produções publicadas. E aí, simplesmente, você puxa o Lattes e comprova que você já tem esses quesitos. Acho que foi o Rodrigo tinha levantado a mão. Eu queria perguntar isso, professora. Eu ia até perguntar a questão do custo. Os valores, no caso, né? Não existe valores. Por exemplo, as revistas da Unitins, elas são indexadas a CAPES, diretamente indexadas a CAPES. Aí é gratuita, totalmente gratuita. Essa questão de custo, recentemente a CAPES fez várias recomendações com relação a revistas acadêmicas que cobram para publicar. Gente, tem revista acadêmica que cobra R$600 para publicar um material de um autor, sabe? E assim, é um absurdo. E aí, devido a isso, estava havendo tipo uma máfia de revistas acadêmicas. Elas não estavam se atentando à qualidade do material, à qualidade do texto que estava sendo publicado, simplesmente pelo interesse financeiro. Então, recentemente, houve várias modificações Pois é, Maria, absurdo, sabe? Porque, assim, tem muito... Eu não sei, aliás, eu não sei, eu vou ver com a Silvéria. Porque, por exemplo, tem cursos atualmente no Brasil que você não precisa defender sua monografia ou o seu TCC. Se você conseguir publicar numa revista acadêmica um texto científico, um artigo, um relato de experiência, automaticamente já bate o seu TCC. Eu sei, por exemplo, que na Unitins, o curso de Direito, Augustinópolis, Palmas e Dianópolis, se os alunos fizerem a publicação acadêmica de um artigo, ele não precisa defender o TCC. E aí eu não sei como que está vocês em letras, se existe essa possibilidade. Eu vou até verificar com a Silvéria o que está lá no plano pedagógico do curso, né? Para me dar depois essa resposta para vocês. Mas eu sei que a Unitins é Direito e tem outro curso que eu não me lembro agora, que se você conseguir publicar, você não precisa defender. A publicação abate o seu TCC. Professora, Então, pós-graduação de gestão pública é assim. Sim, por isso que, por exemplo, o dossiê de janeiro do professor Fabian é de gestão pública. E aí, assim, eles desenvolvem as ações, publicam e automaticamente os alunos já abatem o que seria o TCC. Eu vou ver com a Silvéria, porque eu não participei da reunião, né, de definição dos critérios de avaliação do curso de letra do AB. Mas eu vou ver com a Silvéria se tem isso lá, porque se tiver, por exemplo, a gente conseguir montar esse dossiê e publicar, vocês já estão com horas de a atividade de TCC sanada.
tá bom? Eu vou ver essa possibilidade com a Silvéria. Foi bom a Juliane ter falado, porque eu ia falar com vocês sobre isso, da gente publicar mesmo, montar, dar visibilidade a tudo que vocês desenvolveram, né? Não ficar somente restrito ao ambiente da UAB, como a apresentação no seminário integrador. Porque quando você faz a publicação, você está abrindo o seu trabalho para o mundo, porque ele vai ficar ali na plataforma e qualquer pessoa pode consultar a sua ação. Então, eu vou ver a Silvéria essa questão do TCC, se abate, e aí a gente já começa a pensar nesse dossiê. E, assim, não é difícil, porque, assim, quando vocês elaborarem um relatório final, o próprio relatório final vai servir de base para o relato de experiência. E, por exemplo, quem quiser produzir artigo, pode. Fica aberto, né? Quem quiser produzir um texto mais complexo, porque o relato de experiência, ele é um texto mais pessoal, ele é um texto autorreflexivo. Você vai relatar uma experiência que você vivenciou. Já o artigo, não. O artigo você vai relatar, você vai problematizar uma questão e você vai relatar de forma imparcial, você vai trabalhar de forma imparcial, requer um distanciamento maior, né, do pesquisador com o objeto pesquisado. Você não pode imprimir suas reflexões pessoais naquele texto. Você tem que fundamentar teoricamente. Tudo que você falar, você tem que ter uma fundamentação. É igual o povo fala, no artigo eu não digo nada. Quem disse é o autor, segundo fulano, de acordo com ciclano, conforme fulano. Então, é assim. E já no relato de experiência, não. Você tem essa fundamentação teórica, mas você pode colocar no texto sua vivência, porque é um relato sobre o que você fez. E aí, assim, não tem como você relatar uma ação que você está incluída nela, sem você colocar seu olhar, sua experiência. Então, por isso que eu falo, o relatório final, ele é ótimo, ele é um instrumento ótimo para a gente transformar em relatos de experiência. Por exemplo, a extensão, o mínimo de página de um relato de experiência, 7, o máximo 12. Já um artigo, o mínimo é 12 e o máximo 22 páginas. Então, assim, quando a gente fechar esse círculo dos relatórios finais, né? Então, eu vou dar uma conferida, vou fazer algumas pontuações, alguns comentários, e aí eu vou devolver para vocês. E aí, quem quiser já participar do dossiê, submeter, a gente já começa a trabalhar essa segunda fase para a gente poder ter essa publicação em abril desse dossiê. Tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que tem muitos grupos que já estão desenvolvendo as ações. Acho que foi quinta, uma acadêmica perguntou se já poderia desenvolver a ação, precisaria esperar um período. Não precisa esperar, pessoal. Quem já definiu, quem já diagnosticou o problema, já buscou a parceria, e a escola ou o local onde vai desenvolver já falou que pode, então já pode desenvolver. Porque, assim, na próxima aula, deixa eu só ver aqui que dia que é. Na próxima aula, dia 20, já é para o grupo postar esses planos de trabalho. Porque a gente está se aproximando da avaliação dia 2, né? Dia 1, que é dia 4. Dia 4 de outubro é a avaliação de A1. Então, assim, dia 20, próxima aula, vocês postam esse plano de trabalho. Eu vou abrir lá o espaço lá no Educa, no dia 20 ou no dia 19, para vocês postarem todos esses planos. E aí, na próxima aula, dia 27, eu peço, pode ser o grupo, mas se o grupo quiser nomear somente um representante e ele explicar de forma bem objetiva, bem sucinta mesmo, o que é a ação de extensão que o grupo vai desenvolver. Eu coloquei lá no cronograma, que é a qualificação no plano de trabalho. Então, a gente vai qualificar essa ação no dia 27.
Dia 20 vocês postam no Educa e dia 27 vamos ter um momento de qualificação. O grupo ou o representante do grupo vai explicar o que é a ação de extensão. E aí, essa é a nossa nota de A1. Não teremos prova escrita. Projeto integrador não tem prova escrita, entendeu? Nossas avaliações serão isso: plano de trabalho e a qualificação. E em A2, o relatório final e a apresentação do projeto integrador. Tá bom? Então, vocês fiquem atentos ao prazo. Essa semana, vocês já busquem fechar esse plano de trabalho mesmo, para na sexta ou no sábado vocês postarem ele no Educa. Tá bom? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Professora, só vai ficar meio cheio aí, vamos dizer assim, porque, se não me engano, deixa eu ver bem que o calendário... Então, só um minuto. Nós temos 2 apresentações praticamente nessa semana também. Nós temos da professora Valquíria, e agora eu esqueci do outro. Tem um trabalho também de espanhol. Você come tudo para essa semana, né, para enviar. E nós temos que dobrar aí, né, essa questão. Aí, por exemplo, Sim, mas aí, por exemplo, essa semana, agora, dia 20, é para postar só o plano, tá? Só na outra que vocês vão apresentar. Essa semana agora que vai ter, é para vocês... eu mandei o modelinho lá no grupo do Zap, eu vou reenviar lá, para vocês montarem um plano de trabalho em cima daquele modelo e postar no grupo. Aí, na semana do dia 27, que é no dia 27, nossa aula, né? Nossa última aula desse primeiro semestre, né? Desse primeiro bimestre, aliás. Aí sim vocês vão qualificar. Aí a gente fecha a nota de A1. Pode falar, Mila. Bom dia a todos. Professora, eu e minhas dúvidas aqui, mas é porque eu fico com medo. No caso, nós fomos lá essa semana falar com a diretora da escola, onde nós vamos ofertar as oficinas. Daí nós apresentamos as 2 propostas para ela. Inclusive, ela achou muito bom. Ela falou que, inclusive, tinham... no plano lá da escola, tinha que já era para oferecer essa oficina de profissões lá para os estudantes, que a equipe ainda não tinha montado, e ela ficou muito feliz que a gente apresentou essa proposta lá, e inclusive a das aulas de nivelamento também. Ela achou muito bom. Daí, professora, nesse caso, nós precisamos apresentar 2 planos de trabalho para a senhora, ou nós podemos colocar tudo em um só? Tudo em um só. Você monta um plano só e aí você coloca, por exemplo, que serão efetuadas 2 ações. Você marca como projeto e Sim. Dentro do projeto vocês vão executar 2 ações. Uma de nivelamento e a outra de profissões. Uhum. No caso, os objetivos específicos e o geral, um para cada? Sim, um para cada. Nesse caso, aí você sim, coloca um para cada. Entendi. Para Obrigada. ficar bem claro, tá? Certinho. Não, pessoal, então é isso. E qualquer dúvida, eu tô lá no grupo do Zap, eu recebo muitas perguntas no privado também, procuro sanar. Já recebi muitos planos de trabalho, já corrigi, já fiz as devolutivas. Então, assim, vamos agilizar para não ficar complicado, por exemplo, para quando não chegar na última semana de setembro, a gente ficar sobrecarregado com questões de provas. De aulas, de revisões, de apresentações de trabalho. Quanto mais vocês agilizarem o plano, melhor, tá bom? Porque aí não fica aquela sobrecarga de fechamento de nota. Bem, eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar aqui. Parei. Não, então nossa aula de hoje é isso, porque assim estava surgindo muitas dúvidas, né, com relação aos ODS, e aí a aula hoje foi para dar um esclarecimento geral do que são os ODS e do que os nossos projetos têm que trazer desses ODS, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou lá no grupo do Zap, no privado.
Agora eu vou subir a rota para vocês, vou fazer mais um questionamento, que é relativo àquela formação de frequência e dos 4 prontos. Porque essas aulas, tudo que a gente teve, cada aula teve um fórum que valia 0,5, né? Esse 0,5, no final, eles vão fechar, se eu não me engano, 4 pontos. Lá no cronograma está 4 pontos. E a qualificação, mais 1 ponto, e o plano de trabalho, mais 5 pontos. Aí fecha 10. Então, essa vai ser nossa formulação de A1. 4 de frequência, de interações lá no fórum, 1 de qualificação e 4 do plano de trabalho. Tá bom? Bom final de semana para todos. Descansem, aproveitem, porque a partir da semana que vem já vai ser bem corrido para vocês, né? Essa questão de revisões, fechamentos, apresentações. Então, descansem bem, aproveitem bem o final de semana.